Vamos lá. A doutrina de Cristo, amados. A doutrina de Cristo. Então eu quero falar com vocês hoje a respeito. Bom, a gente já sabe que doutrina é uma coisa, dogma é outra, né? Doutrina diz respeito ao ensinamento da verdade, aquilo que é base a respeito do Evangelho. E aí eu quero falar então sobre a doutrina de Cristo. Eu sei que a gente já teve outras matérias, inclusive, que a gente abordou aí, mas algumas coisas precisam ser retomadas e outras aqui a gente vai discutindo como entendimento de que a gente precisa compreender tudo isso, porque isso é base para nós, base, irmãos. Então, o que mais importa, na verdade, são as bases, os alicerces, né? Outras coisas são incrementos. Então a gente precisa ter a clareza de tudo isso. A doutrina de Cristo. Vou fazer uma leitura aqui e a gente vai comentando, tá? E aí vocês vão interagindo, perguntando e contribuindo daquela forma que vocês já fazem. Jesus é Deus. Começa por aí. A declaração é essa: Jesus é Deus. Então toda a questão é a seguinte: como a gente vai tentar colocar as estacas, as colunas, então a partir disso é que a gente identifica. Por exemplo, a declaração do cristianismo é o quê? Jesus é Deus, não é? Então qualquer outro movimento que não declara isso, ou fala que Jesus foi um profeta, foi um homem assim assado, um grande líder, mas não declara que ele é Deus, então a gente já está identificando que esse ensino é herético. Isso aqui fere um ensino basilar, tá? Fere mesmo uma coluna que sustenta o cristianismo. Então a declaração é: Jesus é Deus. Antes de manifestar a humanidade de forma visível, o Verbo esteve eternamente em existência com aquele que revela Deus. Então João capítulo 1, vamos pegar a Bíblia? Vamos lá, não tem um livro ainda, mas vamos pegar a Bíblia aí para a gente, ainda que saiba decoradamente o texto, mas vamos ler de novo. Vamos lá, porque vai que você lê e percebe alguma coisa diferente. Vai que a memória está em outra versão do que você está lendo. Então a Bíblia é sempre válida ler de novo, vale a pena ler de novo. Mano. O que não vale a pena é ouvir de novo ou assistir de novo, aquele negócio à tarde lá ainda passa, não? Não, né? Não sei também. Agora ninguém sabe de nada. Interessante. Todo mundo se esquivando. Chego tarde demais. João capítulo 1, verso 1 ao 3, né? Vamos ler esse texto para afirmar. Então a gente sempre vai declarando algo e buscando então onde está essa declaração em textos bíblicos, né? Então a gente se apoia de fato. Quando a gente fala de doutrina, irmãos, pouco a gente busca da cultura, pouco a gente busca da arqueologia, pouco a gente busca da história. Quando se fala de doutrina bíblica, nós vamos trabalhar texto mesmo, texto, aquela hermenêutica, né? E texto mesmo. Então, João, Evangelho, capítulo 1, verso 1 ao 3, olha só. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Nós descobrimos aqui algumas coisas. Primeiro, o princípio aqui, a palavra arque, né? Arque, o original seria arque, rologos, logos tu theon, rologos theon. No princípio era Deus e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Arque fala do princípio. Princípio do quê? De Gênesis? Não. Princípio da eternidade. Então, quando a gente pega, por exemplo, Gênesis capítulo 1, verso 1, vocês já devem lembrar, lembram? No princípio, criou Deus os céus e a terra, né? No princípio. Então é Bereshit. Bará, Bereshit, Elohim, né? Então, no princípio criou Deus. Esse princípio de Gênesis 1 em 1 é o princípio da criação, onde Deus criou todas as coisas visíveis aqui no sentido de criação mesmo, mundo, galáxia e tudo mais, tá? A gente entende que a criação invisível é anterior a essa visível, ou seja, os anjos, por exemplo, né? Segundo Jó, capítulo 38, entende-se lá que quando Deus estava criando a terra, os anjos estavam contemplando, ou seja, já existiam, né? Já foram criados antes dessa criação. Mas esse princípio aqui que João traz é um princípio na eternidade, onde nada do que existe, existia. É a eternidade de Deus, aquela pericorese que a gente estudou na Trindade, lembra? Né? Onde a Trindade estava lá, né? Sempre se bastaram, sempre foi autoexistente. Então, no princípio, era quem? O Verbo. Quem é o Verbo? É o próprio Cristo. Quando a gente pega o capítulo 1 aqui de João, verso 14, vocês lembram o que está escrito?
aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Isso aí. Então o verbo se fez carne. O verbo se fez carne, habitou entre nós, né? Ele se fez. Quando a gente pega outros textos para falar da divindade de Cristo, por exemplo, o Colossenses capítulo 1, verso 15 e 16, que vai dizer que Jesus, ele é o primogênito dentre os mortos. Ele é aquele que ele cria as coisas visíveis e invisíveis, tronos, dominações, potestades e tal. Então a gente percebe que ele é pré-existente. Existe a pré-existência de Jesus, a coexistência de Jesus, né? Existe então a eternidade a respeito de Jesus. Então a gente percebe aqui no verso 2, ele estava no princípio com Deus. No princípio do quê? Da eternidade. Nós estamos falando da criação. O texto não está falando da criação, da eternidade. O verso 3, todas as coisas foram feitas por ele. Então entendemos que ele não é criatura, ele é criador. E só Deus é criador, não é? Então, por intermédio dele. Isso, por meio dele, exato. Ele viabilizou. Jesus é aquele que a criação passa por ele. O Colossenses, é que eu não estou lembrando aqui na íntegra do texto, mas vamos para Colossenses, porque aqui vai falar sobre a divindade dele no sentido mesmo, porque a divindade, irmão, como que se dá o critério de divindade? Quem é Deus? Deus é aquele que não foi criado por ninguém. Deus é aquele que origina todas as coisas. Deus é aquele que é autossuficiente, que não houve ninguém antes dele, que ninguém o aconselhou a coisa nenhuma, que ninguém o sustentou, nunca o serviu. Ele é originador, dele procede todas as coisas, não é? Então isso se entende por divindade. Uma divindade que antes dela existia alguém, não é divindade, é criatura. Então só Deus é criador. O Colossenses, então, a gente percebe aqui, ó, no capítulo de número 1, verso 15 em diante, falando a respeito de Jesus, o qual é a imagem do Deus invisível. Ele é a imagem, ele é a projeção visível do Deus invisível. Lembra do capítulo 14 de João, verso de número 5, 6, alguma coisa assim? Que pediram para Jesus, mostra-nos o Pai? Felipe, né? E Jesus disse o quê? Quem vê a mim, vê o Pai. Então olha só, ele é de fato esse verbo que se fez carne. Hebreus capítulo 1, verso 1, 2 e 3 também. Vai dizer, havendo Deus antigamente falado de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias tem nos falado pelo Filho. Olha só, a quem, ou seja, o Filho, constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ó, por quem? Por meio, né? Fez o mundo. Verso 3, o qual, o próprio Jesus, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Olha que coisa interessante. E sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Que coisa interessante, irmãos, aqui no Hebreus, é que diz que Jesus de fato é criador, ele sustenta, ele não só criou, mas ele sustentou e ele resgatou essa criação que se perdeu. Veja bem, que coisa profunda e poderosa a respeito de Cristo. Quem é Jesus? É o criador, é o mantenedor disso e é o resgatador de tudo isso. Ou seja, tudo depende dele, tudo é para ele, tudo é por meio dele, né? Voltando lá em Colossenses 1 e 15, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Jesus, ele é o primogênito e é o unigênito. Ele é gerado e não é criado. É a declaração, inclusive, lá do concílio de Nicéia, se não me falha a memória. Porque nele, em Cristo, nele, foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra. Sejam visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para a finalidade de adorá-lo, né? Para ele. Verso 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, por Cristo. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito entre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. Colossenses capítulo 2, versículo de número 9, olha que coisa interessante, irmãos, 2 e 9. Porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Veja bem, a declaração que a Bíblia faz, não só nesses textos, em muitos outros. Poderia pegar o próprio, eu acho que eu já citei nessa matéria, inclusive, João capítulo de número 17, lembra? Lembra 17, verso 2 ou 3? Lembra ou não? Vocês podem recitar, se lembram?
Se não lembra, vamos visitar o texto de novo, revisitar o texto. Acho que vocês já leram a Bíblia toda, mas vamos voltar lá de novo. Então em Filipenses também. É? Filipenses 2, que embora sendo Deus, não considerou. Não ter por usurpação ser igual a Deus? 2 e quantos? 7? 6 ou 7? 6? Sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, né, direito seu. De fato era Deus. A Bíblia declara em diversas passagens, Jesus era Deus. Jesus é Deus. Isaías 9 também declara a divindade de Cristo. Tem Então, muitos textos. Lá. Pai da eternidade, príncipe da paz. Ele carrega sobre os seus ombros o principado, né? Então, tanto o Antigo Testamento, paz varão, tanto o Antigo Testamento e o Novo Testamento vai trazer em muitas passagens, principalmente o Novo Testamento e as cartas de Paulo, principalmente o Evangelho de João, inclusive, que é o Evangelho de João, na verdade, o Evangelho de João não só de Jesus, ele traz a Trindade, né? Ele traz a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo como Deus. Então João trabalha essa doutrina da Trindade mais do que qualquer outro evangelho e mais do que qualquer outro escrito do Novo Testamento. Aos Hebreus também é da hora que ele traz tipo uma base do Antigo Testamento, mostrando que Deus estava presente. Em tudo, nos rituais, nas promessas. Eu vou trazer 5 pontos aqui, inclusive Jesus em relação aos anjos, ele é superior aos anjos. Ele é superior a Moisés, ele é superior à antiga aliança, ele é superior a... Isso é muito interessante, porque o livro de Hebreus, a carta de Hebreus, traz esse tema, a supremacia de Cristo, a soberania de Cristo. Né? E Cristo, irmãos, nós que somos cristãos, precisamos entender quem é Cristo, porque é daqui que deriva tudo mais. Então, João capítulo de número 17, acho que é verso 2 ou 3, vai dizer que a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só como Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Não é isso? Então, assim, a vida eterna consiste em reconhecer Deus como único Deus, a Jesus Cristo também, que foi enviado e igual a Deus, juntamente, lógico, com o Espírito Santo. O texto não trabalha isso, mas a gente entende, e o resto aí do Novo Testamento vai trabalhar isso tranquilamente. Então, a questão é, Jesus, ele é Deus, irmãos. Jesus, ele é Deus. João 1,18, eu acho que a gente não leu, né? Evangelho de João 1,18. Fomos lá no 14, mas o 18 a gente ainda não leu. Então, João, Evangelho 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. Nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então, como Deus é conhecido, irmãos? Através de Cristo. Jesus é a face de Deus. Jesus é a revelação última e perfeita de Deus. Jesus é aquele que traz a realidade e a visibilidade de quem é Deus, irmãos. É um negócio muito interessante. João capítulo de número 10, versículo de número 30. É outro texto também que vale a gente ler nessa noite. Estamos na afirmação, a doutrina de Cristo, Jesus é Deus. Então, nós temos que declarar isso se somos de fato cristãos. Quem não declara que Jesus é Deus, não é cristão. Quem não reconhece a divindade de Cristo não pode ser tido como cristão. E a sua salvação está comprometida, irmãos. Tá certo? Todo movimento que pretende ser evangélico, cristão, e despreza isso, ou seja, que Jesus é Deus, eles não são cristãos segundo a doutrina bíblica. E não são salvos ainda, hein, irmãos? Estou fazendo uma declaração muito forte aqui. Aquele que não confessa o Filho como Filho, não recebe o Filho e nem o Pai. Quem não recebe o Filho como Filho, ou seja, como o próprio Deus, não tem salvação, porque a salvação consiste em reconhecer Jesus como Filho de Deus, como o próprio Deus. Então, todo movimento, irmãos, que despreza isso, não pertence ao corpo de Cristo. Capítulo 10, versículo número 30, Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. Um que? Um em pessoa? Não. Um em natureza, um em essência. Então, Jesus, quando ele disse eu e o Pai somos um, não é que eles eram o mesmo. Jesus é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. O Pai é uma pessoa distinta um do outro, no sentido que são pessoas.
porém coiguais, coeternos, co-suficientes. Os mesmos poderes. Hã? Os mesmos poderes, né? Os mesmos atributos, né? A mesma natureza, a mesma essência. Essa é a questão. É claro que a Trindade é um negócio assim muito complicado para a gente, né? 3 deuses? Não, não são 3 deuses. É um Deus só, e esse Deus constitui-se em Pai, Filho e Espírito Santo, que não é a mesma pessoa. O modalismo é uma doutrina que tem, né? O monismo, o modalismo, surgiu lá nos primeiros séculos da história do cristianismo, dizia que era a mesma pessoa, só que se manifestava de modos diferentes. Daí o modalismo, né? De modos diferentes. Ora Deus se manifestava em forma do Pai, ora em forma do Filho e ora em forma do Espírito Santo. Não é isso que a Bíblia declara. Não é isso que a Bíblia fala. Não é isso que a Bíblia mostra. O Pai é um, o Filho é um e o Espírito Santo é um. Tá certo? Não há hierarquia entre eles. E geralmente os textos e a nossa fala é essa: Pai, Filho e Espírito Santo. Simplesmente você vai ouvir assim, ó, Espírito Santo, o Pai e o Filho, né? Mas isso quer dizer o quê? Que um é maior do que o outro? Não. Quer dizer, por que há essa ordem até na declaração nos textos bíblicos? Pelo fato da manifestação histórica ser aí nessa sequência. O Pai no Antigo Testamento, né, era figura mesmo muito forte que se revelava. Embora Jesus ali meio que... O Pai e o Espírito. Sim, também. Mas o Pai muito mais forte, né? Eu acho que o Espírito só não estava em tudo, só nos profetas. Isso, é. Mas não era aquela apresentação no Espírito. Os judeus, eles entendiam que havia o Espírito de Deus. E que esse Espírito de Deus era de fato uma natureza de Deus que era derramada sobre os juízes, sobre os reis, sobre os profetas e sobre os sacerdotes. Eles entendiam, é o Espírito de Deus. Não tinha revelação como nós temos no Novo Testamento. Era algo pouco, tanto é que só tem 3 passagens que falam Espírito Santo, né? É um adjetivo do Espírito, ou seja, que é santificar todo aquele que era povo de Deus. Então o Espírito Santo, mas ele vai aparecendo assim com muita pontualidade. Os Salmos, por exemplo, diz que o Espírito Santo que renova a terra, o Espírito Santo que sustenta a terra, o Espírito Santo que estava lá, inclusive, no começo, também para criar todas as coisas, junto com o Pai e junto com o Filho. Lá no comecinho de Gênesis, verso 1, 2 e o 3, lá aparece, né? A gente chama por inferência, não por uma referência, não é explícito, mas está implícito, que ali há o Pai, há o Filho e há o Espírito Santo nessa criação. É muito interessante, né, essa observação. E aí a gente vê Gênesis 1:26, façamos o homem conforme a nossa imagem, segundo a nossa semelhança. E em Gênesis você vai tendo esse vislumbre, essa visãozinha assim, não tão explícita, mas você já vai enxergando assim, opa, aqui tem uma unidade composta, aqui tem um plural. Até no próprio nome eu estava vendo isso. Elohim? Elohim. Que ele até usa, que o certo era usar Elohá, que é o plural. Isso, que é o singular. Não, Elohá. O Elohim que é o singular. Não, é o contrário. O Elohim é o plural. Elohim é plural. Foi que eu vi errado. Então, ou então você inverteu. Mas Elohim é plural. Manaim, Elohim, Boquim, né? Esse sufixo no hebraico in quer dizer plural. Eloá ou Eloi, que aparece lá no Novo Testamento, aí é singular. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Por que Jesus não disse Elohim, Elohim? Porque ali era Deus falando com Deus, né? Então é muito interessante a gente perceber, seja nas expressões, seja nas manifestações, seja nas declarações. E aí Jesus aparece a gente chama cristofania, que é essa manifestação de Cristo, seja lá em Josué capítulo 5, se não me falha a memória, onde Josué vê um varão, né, com a espada e pergunta: tu és dos nossos inimigos, vem paz, como que é? Não, eu sou o capitão, eu sou né, o capitão, acho que é capitão mesmo, né? Fala. Capitão, não sei né? Se é em Abacuque ou é em Naum também que aparece de novo a cristofania. Rapaz, vê aí que tem diversos textos e eu não vou lembrar, principalmente do Antigo Testamento, eu não vou lembrar exatamente. Mas tem diversas passagens onde Cristo aparece ali, né? O professor Mário disse que no Antigo Testamento aparece como anjo, né? Jesus. Algumas passagens sim, não é que aparece em todo o Testamento assim. É isso que eu estou falando. Essa manifestação de Cristo, ela vem de muitas maneiras, né? De muitas maneiras. Então assim, Jesus, ele aparece por essa cristofania. A teofania de Deus, o Pai, se manifesta de outras maneiras também.
A questão é que assim, sempre esteve no cenário a Trindade. Só que quem se destacava em dado momento da história era um. Por exemplo, no Antigo Testamento, o Pai ele tem um destaque muito maior do que o Filho e o Espírito Santo. Eles estão lá, só que de uma maneira não tão destacada como o Pai. O Novo Testamento, começa as páginas do Novo Testamento, Jesus é aquele que está inclusive em carne, né? Como personagem histórico, como uma pessoa, literalmente, o ser humano aparecendo ali e se apresentando diante das pessoas. Quando Jesus ascende ao céu, quem é que se destaca agora? É o próprio Espírito Santo. Jesus está na pregação, Jesus está na fala dos apóstolos, mas a evidência do Espírito Santo operando, seja através das conversões, das libertações, dos milagres, das curas, das evidências extraordinárias, é o Espírito Santo que vem trazendo Jesus como o real. Tanto é que o próprio Jesus diz lá no capítulo de número 16 do Evangelho de João, ele diz assim, olha, o Espírito, esse vai convencer vocês do pecado, da justiça e do juízo. Ele vos convencerá disso. Capítulo 16, verso 8, 9 e 10, se não me falha a memória. Capítulo 14, inclusive, de João também, verso 16, 14, 15, capítulo 14, vamos ver lá que agora me confundi aqui, irmão. João, irmão João, como diz na Zona Leste, irmão João. Capítulo 14, verso 16, irmão. Em diante, 16, 17, né? Jesus dizendo, eu rogarei ao Pai. Olha só, irmãos, é uma questão de uma lógica mínima. Se Jesus está falando que vai pedir ao Pai, como ele pode pedir para ele mesmo, se fosse a mesma pessoa? Está vendo? Na lógica textual, isso não cabe, né? Então, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Seria dois consoladores? Não, outro Consolador. Ele vai pedir ao Pai que envie outro Consolador. Olha, irmão, é uma lógica simples. João capítulo 14, verso 16. Eu rogarei ao Pai. Então, calma aí. É uma pessoa pedindo para outra pessoa que envie outra pessoa. Não é? Coisa lógica? Eu rogarei ao Pai que ele vos envie outro Consolador. A gente descobre pela expressão da língua original que outro aqui, no grego, tem duas expressões no mínimo para falar de outro. Seria héteros e alos. Hétero, outro, né? É outro, no caso do gênero que a gente usa bastante. Hétero. Seria homo, o mesmo, né? Hétero, diferente. Só que alos, que é o que está aqui nesse texto no original, que saiu da boca de Jesus a palavra, e que a palavra é inspirada, né? Os termos, os verbos são inspirados. Então, alos quer dizer outro da mesma natureza. Olha que coisa interessante. O que Jesus está dizendo, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará outro igual a mim. Exatamente igual a mim na essência e na natureza. Ele estava falando da pessoa dele, sim, como consolador. Exato. Verdade, porque, isso, porque ele era o consolador, e aqui é o seguinte. Não que, tipo assim, ele já era um homem carne, então, e ao lado dele estava um consolador. Mas não nesse sentido, eu estou falando. A questão é o seguinte, eu não sei se eu entendi muito bem assim, o que a gente falar. Você, Jesus. Sim, opa. Erickson, Espírito Santo. Espírito Santo, um consolador. Aí só que você chegava e falava assim, ó, eu não vou mandar esse consolador, vou pedir pro Pai trazer outro, porque esse tipo assim, esse aqui já é meu. Não. Não nesse sentido. Não. Como ele mesmo próprio em si é o consolador. Jesus era o consolador. Isso. Os discípulos estavam se entristecendo porque Jesus disse o seguinte, eu vou para o Pai. Eles se entristeceram porque iam perder Jesus, né? E aí Jesus vem consolando, ele diz, não, eu vou enviar para vocês, eu vou rogar ao Pai, e se eu não for, ele não vem. Eu preciso ir para ele vir. É muito interessante. É mais ou menos assim, irmãos, uma ilustração eu acho que ajuda bastante. Preste atenção nessa ilustração, muito interessante, eu acho. Jesus precisaria ir, porque se ele não fosse, o Espírito Santo não viria. É como um homem, um pai de família, que para ele trazer uma herança para a sua família, ele teria que atravessar o oceano e buscar essa herança em outro lugar. E se ele não fosse, não teria como essa herança vir. Então, se Jesus não fosse ao céu, o Espírito Santo não viria eu estou falando, né, nos discípulos dele. Porque Jesus, sendo Deus, mas na forma humana, era limitado na questão da onipresença.
e não estava dentro das pessoas. Então eles tinham Deus sim na companhia deles, mas de uma forma externa. Olha só. E quando ele fosse, né, diz o texto, olha, eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador, Allos Paracletos, não é isso, Erickson? Allos Paracletos. Quem é o Paracleto? Quem era o Paracleto da época? O Paracleto, não, calma aí. O Paracleto como, eu digo assim, ofício, função. Advogado, consolador. Aquele que estava ao lado de outrem para ajudá-lo, que era o advogado. Uma pessoa que ajudava a outra pessoa, seria mais ou menos assim, uma pessoa que consolaria, mas de diversas formas. Então, tanto é que Paracleto tem a tradução de advogado, de companheiro, de consolador, sempre nesse sentido que está ao lado de alguém. Junto. Ele é uma águia. O Espírito Santo. É santo, sim. Seria melhor, exato. Não, mas aqui está correto, sabe por quê? Porque está trazendo justamente uma pessoa que precisa de auxílio e tem um do seu lado, que pode advogar a sua causa, que pode consolar, que pode animar, que pode interceder, inclusive. É tipo que tem, eu acho que é em Romanos, calma aí, deixa eu achar aqui o texto. É Romanos 9, o 8. É o 8 que os caras presbiterianos gostam pra caramba. Qual é, meu irmão? Acho que é aqui, no Romanos 8, que 8 ele traz o quê? Cristo como advogado. 8 e? Ajuda aí. Não, você não lembra a fala? Não, quem fala acusação escolhida. Veja esse. Intercede por nós. Aqui, 8,16? 34. 8,34. Que parece que o Espírito Santo que está intercedendo por nós lá no céu, quando Cristo está na terra. E quando ele vem, Cristo Isso sobe, inverte. Inverte os papéis. Porque ele inverte. Porque do 34 é Cristo que está intercedendo por nós, depois da morte dele. Sim. E quando Cristo estava na terra, é o Espírito Santo que estava intercedendo. Porque nos dois ele faz os dois papéis. Porque ele intercede aqui e ele ainda leva os nossos gemidos e exprimidos lá. Na verdade, irmão, isso tudo se confunde no sentido assim, que nunca é um só. A Trindade sempre trabalha junto em todas as coisas. Né? Mas aí às vezes se confunde, porque olha, o Espírito Santo é o Pai, é o Filho. Na verdade, tudo foi feito pelos três. Só que essas manifestações históricas, que a gente chama, aí aparece mais um ou aparece mais o outro. Então é por isso que eu falei, por exemplo, quando Jesus ele está aqui, é ele que se destaca. Ele é o Deus andando conosco. Ele foi o verbo que foi apalpado, como disse João na sua primeira carta. No capítulo 1, nós apalpamos, nós tocamos na palavra da verdade. Então era Deus andando literalmente com aquelas pessoas ali no Oriente Médio, na Palestina, Jerusalém, né, e todas aquelas circunvizinhanças e tal. Aí Jesus, ele, ao ascender o céu, então ele diz que outro Consolador, da mesma natureza, ele seria enviado para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, verso 17, que o mundo não pode receber porque não vê, nem o conhece, mas nós o conhecemos. A questão é, amados, o que é o central? Por que eu estou falando disso aqui? Incluindo, inclusive, o Espírito Santo, né? O Espírito de Deus, Espírito de Cristo, inclusive, né? Tem esse termo no Novo Testamento, Espírito de Deus. O Antigo Testamento, o Espírito Santo, só aparece como Espírito Santo em 3 ocasiões. No texto, estou dizendo. No Salmo 51, me parece que é verso 10, se não me falha a memória, se você quiser me ajudar. E depois em Isaías, capítulo de número 63, se não me falha a memória, verso 10 e verso 11. Esse adjetivo santo ligado ao Espírito no Antigo Testamento só nessas 3 passagens. Agora no Novo Testamento aí vem Espírito Santo, Espírito de Cristo, Espírito Consolador, e vem vários adjetivos, né? É interessante, o que eu quero destacar é o Cristo, uma doutrina de Cristo, ou seja, ele é Deus. Professor, Mas no 10 aqui é o espírito reto, mas é o espírito minúsculo, E. Aonde? No 51:10, Salmo. Sim. Cria em um espírito reto, o E minúsculo. Não, não é esse. Não retires de mim o teu Espírito Santo. Esse é o texto. Então não é o 10, é o 11. É um aí, meu irmão. Ajuda eu aí. É o 10. É o 11 que está. É o 11, isso. Isso. Não me lances da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Tá certo. Né? O espírito reto é a disposição reta. Espírito, essa palavra espírito tem diversos significados. Espírito, às vezes, quer dizer disposição mesmo, ânimo.
né? Fôlego de vida, tem o contexto que vai determinar. Mas é o 11 então aqui. Não retire de mim o teu Espírito Santo. Está em maiúsculo. Embora no original, amados, não há diferenciação de maiúsculo e minúsculo. É o contexto que vai determinar isso, tá? Na Torá? Nos originais, tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. A palavra ruach, espírito, né? Não tem maiúsculo e minúsculo. As línguas originais elas não têm isso. É nas traduções que vão colocando aí Senhor como o S maiúsculo, né? Espírito com E maiúsculo e tal, mas os originais não tem essa diferenciação. É o contexto que vai determinar isso. Mas voltando aqui, queridos, Romanos capítulo 9, verso 5, está aqui encerrando essa referência, ou as referências a respeito da doutrina de Cristo, ou seja, que Cristo é Deus. Romanos 9, 5. Só tem essas referências, André? Não, irmãos. Nós temos muitas outras referências para afirmar que Jesus é Deus no Novo Testamento, tá? Muitas outras. Eu só estou pegando algumas aqui para dar uma base, né? Aí você pode pegar Judas, por exemplo, acho que é o último versículo de Judas, o 25. Você pode pegar diversos outros textos, principalmente no Novo Testamento, que declara, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus, ele é Deus. Romanos 9, 5. Dos quais são os pais, e dos quais é Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Cristo é Deus bendito eternamente. Ele é Deus, não é? Olha só, no Evangelho de João, em muitas passagens, mas uma delas que eu quero trazer aqui, entre outras, e eu não vou citar as outras, né, que são muitas mesmo. A gente ficaria aqui a aula toda, sem dúvida, só para pegar esses textos aí na declaração da divindade de Cristo. Mas um é bem interessante, porque Jesus ele diz assim, eu sou filho de Deus. Perguntaram para ele, quem és tu? Eu sou filho de Deus. Aí pegaram em pedras para apedrejá-lo. Por quê? Porque na mente do judeu, a declaração sou filho de Deus era a mesma coisa de declarar eu sou Deus. Porque filho de Deus, quem pode ser filho de Deus? Deus. Quem Deus poderia gerar? Alguém da sua mesma natureza e essência. Então na cabeça do judeu, não que Deus gerou Jesus, não é isso que eu estou dizendo, tá? Eu estou dizendo assim, quem poderia sair de Deus? Deus. Então a declaração filho de Deus quer dizer igual a Deus. Se eu tenho um filho, ele é a mesma natureza minha, é um ser humano, não é? Eu não tenho como gerar outra coisa, não tem como. Então as espécies, elas geram apenas as suas espécies, não tem como, irmão. Então quem eu gero, André? Um outro, Andrezinho chama meu filho, né? Tão parecido, mas assim, quem poderia sair de Deus? Deus. Então sou filho de Deus, eles entenderam, ele está se declarando igual a Deus, está blasfemando. De fato, se fosse qualquer outro seria blasfêmia, mas a respeito de Jesus não, ele era Deus de fato, e era Deus e continua sendo. Os ofícios de Cristo, irmãos, os ofícios. O conceito dos ofícios divinos de Cristo está vinculado ao que ele é e ao que ele veio fazer. Jesus é profeta, sacerdote e rei. Isso é uma doutrina cristã. Então ele é Deus como natureza, né? Como essência. E os ofícios de Cristo, ele é rei, ele é profeta e ele é sacerdote. Rei porque ele governa sobre tudo e sobre todos, ele é Senhor. O Filipenses, inclusive, que você citou, no verso 6, mas se a gente pega o verso 11, por exemplo, né, diz que toda língua confessará, todo joelho se dobrará, confessando que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então ele é Senhor. Lá em Apocalipse aparece Senhor dos senhores, Rei dos reis, né? Então, quando os demônios lá viram Jesus se aproximando, o endemoniado, mas os demônios que estavam lá agindo sobre ele, correram, né? Ou ele correu, o endemoniado, carregado pelos demônios, aquela legião, disse assim, viesse nos atormentar antes do tempo? Olha que coisa interessante. Então os demônios olharam Jesus e, de fato, eles conheceram, é Deus. Foram lá, dobraram os joelhos, né? E aí falaram isso, quer dizer, reconheceram. Jesus não dava nem oportunidade para os demônios de declarar muita coisa. Disse assim, ó, vocês fiquem quietos, calem a boca de vocês e vaza daí. Se fosse uma tradução hoje moderna dos adolescentes. Vaza daí.
E não declara, inclusive, que eu sou Deus coisa nenhuma. Olha que coisa interessante, irmão. Havia um propósito lá. Mas ele é rei, ele é senhor de tudo e de todos. Paulo vai dizer em 1 aos Coríntios, ele vai dizer assim, para os outros há muitos deuses e há muitos senhores, mas para nós há um só Deus e um só Senhor, que é Jesus Cristo. Né? Então a declaração é essa, ele é rei, ele é senhor. Ele é rei, ele é sacerdote. O Hebreus 7:25. Eu já abri um aqui também. Olha aí, ó. Sobre sacerdote, sobre o quê? Sobre sumo sacerdote. Então, é Hebreus, né? É lógico. Então, opa, ajuda a gente aí, compartilha. Hebreus capítulo 4, verso 14. Isso. Pode ler, por favor. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza Confiança. à fé que professamos. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos achar misericórdia, a fim de acharmos graça, para sermos ajudados em tempo oportuno, não é isso, Varão? 15 e 16? Olha só, o sumo sacerdote que nos leva ao trono da graça, irmãos. Ele é o sumo sacerdote. Ele é, como diz Pedro, o pastor e o bispo das vossas almas. É o sumo pastor e o bispo. Sumo, irmão, está no topo. Sumo sacerdote está no topo. É ele que intercede por nós. 7:25, já que você está pertinho aí, Varão. 2 folhas para a esquerda. 7:25. Portanto, ele é capaz de salvar definidamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois ele vive para sempre e para interceder por nós. Olha só, ele intercede por nós eternamente. Não. É o consolador, não é intercessor. Não, esse é intercessor. Então Jesus, a Bíblia mostra que ele é sacerdote, ele intercede por nós. Quem era o sacerdote da antiga aliança? Era aquele que recebia da mão do povo a confissão dos pecados e os sacrifícios para apresentar diante de Deus. Então Jesus é aquele que recebe de nós as confissões dos pecados. Olha que coisa interessante. E leva, intercede até Deus. Agora a diferença entre o sacerdócio da antiga aliança, e esse capítulo 7 inclusive vai dizer isso. Vai dizer que Jesus, ele dá ordem de Melquisedeque. É o 17. Não é? Mudando-se o sacerdócio, também muda-se a lei. Houve uma revolução em tudo isso, irmãos. Ele não tem princípio de dias, ele não tem começo de dias, não tem fim de dias. Ele não tem... ele é da ordem de Melquisedeque. Ele é anterior ao sacerdócio levítico, à lei de Moisés, a toda aquela instituição. Quando Jesus entra como um sacerdote, porque nunca se ouviu, capítulo 7 vai dizer, nunca se ouviu que veio o sacerdote da tribo de Judá, mas ele veio, porque na tribo de Judá viria o rei, o emblema era o leão, né? Que é o rei. Olha aí, irmãos, o Rei Leão. Assista no cinema, que é coisa boa. Então é interessante assim, ele é sacerdote, ele intercede por nós. Hebreus, capítulo número 10, verso 19, 20, 21. Vamos ler esse trem aí, irmão. Bíblia pura aqui. Hoje é Bíblia até umas horas. Olha só, falar de doutrina a gente precisa pegar texto bíblico dentro do contexto, claro, né? Chegamos aí com toda a ousadia, diz o texto. Não começa assim, Erickson? Então lê aí 19, 20, meu irmão, e o 21, por favor. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Isso. Temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximando-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Isso. Retenhamos, o 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Olha que coisa interessante, porque fiel é o que prometeu. O próprio capítulo 10, um pouquinho antes, né, eu esqueci, era bom ter ido na sequência para desenvolver o texto, mas antes aqui, a gente percebe, irmão, a importância do sacrifício de Jesus. Então Jesus não é só aquele que intercede, é aquele que oferece o sacrifício. Então ele é o justo e o justificador. Ele é o sacerdote e é o próprio sacrifício em nosso lugar.
Ele é aquele não só que oferece os sacrifícios, porque os sacrifícios que eram oferecidos não valiam de coisa nenhuma para tirar pecado de o Senhor ninguém. Então ele é o próprio sacrifício e ele é o próprio sacerdote. A nossa fé, olha que coisa interessante. Antes aqui a gente vê, né? No verso de número 10, aliás, vamos até antes, né? No verso de número 4, Hebreus 10 e verso de número 4. É muito interessante a gente perceber isso aqui. Olha só. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecado. Pelo que entrando no mundo, diz, sacrifício e oferta não quisestes, mas corpo me preparaste. Essa é a fala do próprio Jesus. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício, oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram, os quais se oferecem segundo a lei. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro, ou seja, primeira aliança, o primeiro concerto, todas aquelas leis, para estabelecer o segundo, um novo testamento no sangue de Cristo, que ele diz em Mateus. Esse é o novo testamento no meu sangue, é um novo pacto no meu sangue. Olha, irmãos, é a nova aliança no meu sangue. Então em Cristo é baseado toda a salvação, é nele, é pelo sangue dele, é pela intercessão dele, é pela obra exclusiva, única e suficiente de Cristo, irmãos. É Cristo que nos salva. Veja bem, verso 10. Na qual vontade... Não, eu não acabei o 9, né? Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus. Oblação é o sacrifício de um corpo. Tá? Isso é oblação. De Jesus Cristo, feita uma vez apenas. Assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, Jesus aí eu acrescento o meu, mas está aqui implícito. É o sujeito oculto, né? Vocês aprenderam isso na escola, lembra? Sujeito oculto. Então, mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está sentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo, estrado dos seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre, olha só, os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito, este é o concerto que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porém as minhas leis em seu coração, escreverei os seus entendimentos. Acrescenta, e jamais me lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Uma única vez, irmãos. Se os pentecostais tivessem vindo hoje, ia falar glória a Deus. Não é possível. É que só vieram os... Né? Só do histórico. Só. Você vai falar sobre o sumo pastor também ou não? Sim, em Pedro. Vamos lá em Pedro, capítulo 2, verso de número... 2 não, 5. O capítulo, quero falar o capítulo 2. Não, tem aí também o 5, né? Mas vamos falar do 2 primeiro? Não, chega, vamos assim, mano. Na sequência, para não dar uma ré, entendeu? Gata a primeira, depois a segunda. 1 Pedro, te chamar de Pedro. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 24, irmãos. Eu acho muito interessante isso aqui, ó. Levando ele mesmo, Jesus, em seu corpo, os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fosse sarados. Ouçam o Rodolfo Abrantes. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Bora lá, Erickson, para o capítulo 5. Capítulo 5, então. Qual é o texto, meu irmão? Do verso 1 ao verso 4. Isso, então vamos lá. Capítulo 5 do 1 Pedro, verso 1 ao 4. Então tu leia, meu irmão. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e façam na qualidade de presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. Pastoreiem o rebanho de Deus que está nos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com desejo de servir.
Não haja como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a glória, a imperecível coroa da vitória. Isso. Olha só, irmãos, é interessante todas essas declarações, porque está trazendo os ofícios de Cristo. Aqui de pastor, de sacerdote, de rei, faltou de profeta. Lembra, acho que era capítulo 18 de Deuteronômio, se não me falha a memória, o próprio Moisés disse, aliás, Deus disse a Moisés, né, que iria levantar um semelhante a ele, um profeta. E todo aquele que não escutasse esse profeta seria exterminado do povo de Deus. Então o próprio Jesus... Semelhante a Moisés? Isso, parecido com Moisés. A característica de Moisés é muito parecido com Cristo. Em que sentido? Intercessor, o pastor que conduzia aquele povo. Até a forma de ensinar no Sermão do Monte, eu estava vendo que ele até a forma dele ensinar no monte, simbolizando de Moisés pregando. Isso. Eu tinha visto até isso, que ele estava simbolizando Moisés. É semelhante em muitos sentidos. Manso. Profeta, irmãos. Então Moisés era profeta, né? A gente vê em Jesus então esse ofício muito forte do profeta de Deus, que era o Messias, o enviado, aquele que viria falar as palavras de Deus. O capítulo de número 14 de João, por exemplo, verso 24, 14 e 24 de João, olha o que o próprio Jesus ele diz aqui. Quem não me ama, veja bem, quem não me ama não guarda as minhas palavras. Irmão, esse negócio que ama Jesus está aqui, então tem que guardar as palavras dele. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, o próprio Jesus falando, mas do Pai que me enviou. Quem é um profeta? É aquele que fala representando o outro, ou no lugar de outrem, como é a definição. Então Jesus era o profeta, era a boca de Deus, era o oráculo de Deus, era o comunicador de Deus. Ele era não só aquele que falava, mas ele era a própria mensagem, daí o termo. O verbo se fez carne. Moisés era a boca de Deus. Sim, o que Moisés falava era Deus que estava ali comunicando a ele, era o profeta. Jesus é o profeta, né, de Deus. Então os ofícios de Cristo: profeta, sacerdote e rei, ungido por Deus. Cada um desses termos enfatiza a mediação de Cristo entre o Pai no céu e as pessoas na terra. Você falou que através de Moisés levantavam igual ele, que aquela pessoa Semelhante que a não, ele. semelhante a ele, que não ouvisse ele, era como se tivesse exterminado. Que eles estiparam do povo de Deus. Isso. Aí, nessa parte, quando ele fala assim, tinha no versículo 14:6, fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, tinha que ouvir ele primeiro, para depois, no caso, não tem nada. Não, o único acesso, Como sacerdote, eu falo. sim, o único acesso a Deus é por Cristo. O único acesso. Não é mais um, é o único. Então ele diz, ninguém vem, olha o termo, não é ninguém vai ao Pai, porque Deus estava nele. Deus estava em Cristo. A Bíblia vai dizer isso. Deus estava em Cristo reconciliando consigo, reconciliando os nossos, reconciliando a gente com Ele, né? Que eu esqueci a expressão exatamente, mas Deus estava em Cristo reconciliando nós todos. Então não é que Jesus, ninguém vai ao Pai, passa por mim e vai ao Pai, senão ninguém vem ao Pai, se não for por mim. Vindo a Cristo estava em Deus de fato. Olha que coisa interessante. Ouvindo Cristo estava ouvindo Deus. Recebendo o Filho, recebia o Pai. É por isso que rejeitando o Filho, também rejeita o Pai. Não tem como fazer uma coisa sem fazer outra, irmãos. Né? É a mesma coisa a questão assim da blasfêmia contra o Espírito Santo. Quem blasfema contra o Espírito Santo, blasfemou contra o Filho e contra o Pai. É a Trindade. Um não é a parte do outro. Não tem como. Quem rejeitou o Espírito Santo, rejeitou o Filho e rejeitou o Pai. Quem rejeitou o Filho, rejeitou o Pai e o Espírito Santo. Quem rejeitou o Pai, rejeitou o Filho e o Espírito Santo. E por que ele fez essa divisão? Do Espírito? Do Espírito? É. Porque é o seguinte, aqueles fariseus, a gente tem que pegar o texto para entender. Capítulo 11, né, se não me falha a memória de Lucas, é que em Mateus eu não lembro. Mas a questão é, vamos entender o contexto. Por que Jesus deu essa declaração? Porque eles estavam atribuindo aquelas ações, né, de expulsão de demônios, operações miraculosas. Eles estavam atribuindo aquilo a quem? Ao próprio diabo. Não, ele está fazendo isso em nome do príncipe dos demônios. Não é? Mas quem estava fazendo aquilo? Era o Espírito Santo, que ungiu Jesus de Nazaré.
Tudo que Jesus fazia era por causa da capacitação do Espírito Santo. Você quer ler o texto? Olha, você quer, por mim, não... Era o Beelzebub. Isso, tem outros textos aí. Qual Mas dos dois você quer? De Mateus ou de vamos Lucas? no Lucas, eu acho melhor, que é o capítulo 11, né, verso Mateus é o 14. 12. Isso. Mas vamos aqui no Lucas. O Lucas eu acho que tem algumas coisas a mais aqui. Mas, na verdade, assim, eu nem preciso ler porque eu quero trazer para vocês a ideia, o porquê. Né? Então a ideia é essa. Eles estavam atribuindo aquelas ações ao príncipe dos demônios. E Jesus disse, não, quem está fazendo isso aqui é o próprio... o verso 20, que eu acho bem interessante, o 20. Mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, quem é o dedo de Deus, irmãos? É o próprio Espírito Santo. Lembra lá de Moisés, quando estava operando aqueles milagres lá contra Faraó, no Egito? E aí os magos de Faraó também faziam alguma coisa? Moisés fazia um milagre, eles também faziam. Ali estavam os demônios mesmo, ou Satanás, operando por magia. Usando né? os magos. Usando aqueles homens. Estava fazendo também coisas extraordinárias. Mas houve lá uma operação de Deus através de Moisés, que os magos falam, não, isso aqui a gente não pode fazer não. Isso aqui é o dedo de Deus. O mesmo dedo de Deus que escreve lá Daniel. as 10 palavras, não as 10 palavras. Quem que inspirou as escrituras? O Espírito Santo. Então é o dedo de Deus. Esse termo dedo, esse símbolo dedo de Deus refere-se ao Espírito Santo, como a água, como o vinho, como o fogo. E Daniel também foi o dedo de Deus, não foi? Sim, que escreveu lá, exato. Quando os magos falou, foi os demônios usando ali os magos. Sem dúvida. O dedo de Deus. Como que um ser humano pode fazer algo miraculoso, extraordinário? Não tem como. Ou é Deus, ou é ação demoníaca. Um dos dois. Agora sim, Deus é inequívoco. Deus não tem comparação. Né? Mas a questão aqui, Jesus disse, mas se eu expulso os demônios, porque eles falaram assim, não, vocês estão expulsando, Jesus expulsa pelo príncipe dos demônios, o Beelzebub. Jesus disse, não tem lógica isso. Como que Satanás vai estar dividido contra ele mesmo? Como que Satanás expulsa um demônio? Não tem lógica. Olha só, os caras tão doidos que não falava coisa que não tinha nada a ver. Mas Jesus diz, mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a voz é chegar no reino de Deus. Então, por que Jesus disse assim, se vocês blasfemarem contra o Espírito Santo, existe até uma lógica aqui nesse processo de resgate. O Pai, o Filho, então você pecou contra o Pai. No processo tem Jesus como sacerdote, como intercessor, e roga, né, por esses homens. Você rejeitou, de alguma maneira, a mensagem a respeito de Jesus, o Espírito Santo está lá, tentando convencer a pessoa. Que aqui é a última instância do processo de resgate, ou seja, o Espírito Santo tem contato com o pecador para convencê-lo da justiça, do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo que está essa última instância em contato direto, vamos colocar assim, na vida dos pecadores. Então, se eu rejeito essa ação última de Deus, que é o seu Espírito em nossas vidas, para estar vivificando a obra de Cristo e aplicando em nós. Se a gente rejeita, o que nos resta? Entende mais ou menos o porquê da declaração? Mas isso aqui parece que não está, eles não... Pode falar, Jefferson. O Espírito Santo só vai ser tirado quando a igreja for arrebatada, né? Mais ou menos, não. Quando Jesus voltar. Mais ou menos. Não é bem assim retirado, não. O Espírito Santo, se não agir aqui na terra, não tem mais esperança para nada. Agora sim, o Espírito Santo, ele ainda... Qual é o sentido disso? No arrebatamento, por exemplo, ainda existe alguém que detém as forças de Satanás. Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, Paulo vai dizer isso. Existe um que detém ainda essa eficácia de Satanás, que é o Espírito Santo. Então, a terra está, na verdade... sendo preservada, porque o Espírito Santo, através da igreja, opera, refreando as ações dos demônios, o inferno em si, né? Nessa ação tão destruidora. Mas quando a igreja for retirada, ou seja, esses intercessores, essa influência positiva, vamos colocar assim, de Deus, ela será assim, quase retirada de um todo. Mas o Espírito Santo sempre agirá aqui. Porque se o Espírito Santo não refrear, se o Espírito Santo não agir aqui, irmãos, a gente se acaba. Porque essa autoridade e essa ousadia nossa é
por causa do Espírito Santo, né? Dos Sem crentes. dúvida, claro. Não tem como. Mas se o Espírito Santo sai, Não tem como. O Espírito Santo, ele é o responsável, inclusive, do ministério de Jesus. Por gerar Jesus, por capacitar Jesus e por ressuscitar Jesus. Ó, o credo aí. É, você vê? Então, quem que gera Jesus? O Espírito Santo. Quem que unge, capacita Jesus? Mateus capítulo 4, Espírito Santo. Quem ressuscita Jesus? Romanos, Espírito Santo. Então, o Espírito Santo está atuando. Olha só que coisa interessante. A Trindade sempre está, irmão, agindo em harmonia, em conjunto. Não é? É muito interessante esse negócio. Tu ia falar alguma coisa sobre Jefferson? Eu estava falando sobre isso, falou assim que eles blasfemaram contra o Espírito Santo. Vamos supor, vamos mudar o cenário aqui, trocar os fariseus. Lembra do Constantino? Acho que aquele pessoal daquela igreja de Constantino Sim. aceitou a Jesus Cristo, que é normal, já vem deles. Já sabe do que eu estou falando, já? Mais ou menos, não sei. Eu quero saber. Constantino não criou uma religião? Sim. E O cristianismo. Cristianismo, não. Não foi Jesus, né? Foi Não, Constantino. foi Constantino. Tá certo. Constantino criou essa religião e finge que um protestante foi lá e fez um milagre. Uhum. E esse pessoal dessa igreja de Constantino falou assim, ó, não é de Deus, é por um demônio aí, por um Beelzebub. Já quebrando aquele questionamento, você ia falar, mas ele não tem conhecimento, Deus eleva, a ignorância. Já quebrando isso, porque ele conhece. Sim. Eles vão ler, para aceitar tem que ler e saber. Não é verdade? E fala assim, mas não leu, mas os pais ensinaram. A história toda vem ensinando isso. Tá, mas veja bem, Edson. Aí a gente precisa... qual que é o maior problema nessas questões? É entender o que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas que não é... Jesus Cristo está trazendo a mesma coisa. Eles não rejeitaram o Espírito Santo em si, assim, eu Não, rejeito. eles não rejeitaram o Espírito Santo. Jesus está advertindo eles. Jesus não declara, vocês blasfemaram. Jesus está advertindo, vocês estão entrando no campo obscuro e perigoso. Mas eles estavam vivendo na ignorância. Quem? Os fariseus. Fariseus? Será? Eles não estavam vivendo na ignorância se eles não aceitavam Jesus Cristo como Senhor. É a mesma coisa de um ateu hoje. Jesus... judeus não aceitam. Não, veja bem, então veja eles bem. estão blasfemando. Calma aí, vamos devagarzinho para a gente tentar entender. Jesus, ele plantou a semente no coração daqueles homens. Eles rejeitavam, é uma coisa. A luz brilhou, eles rejeitaram, é uma coisa. Jesus veio e declarou para eles abertamente e eles entenderam sim. Em muitas parábolas, porque Jesus é muito interessante, porque assim, ele trazia uma forma de apresentar de uma maneira que eles nem percebiam, mas eles estavam recebendo a revelação e a palavra de Deus. Esses fariseus e as pessoas que resistiam, estavam resistindo. Então assim, não havia ignorância, porque o próprio Jesus estava falando para eles quem ele era, o próprio Jesus, e qual era a vontade de Deus. Não havia ignorância. Se houvesse ignorância, não tinha como Jesus julgá-los. Você entende? Eles tinham conhecimento, e os fariseus principalmente, porque eram doutores da lei. Jesus denunciou muitas vezes isso de uma forma muito enfática. Jesus foi muito duro com esse grupo. Muito duro. Como não foi com os pecadores notórios. Os prostitutos, os ladrões, aqueles pecadorzão mesmo, assim que a sociedade reconhecia como pecadores. Esses homens, eles tinham o conhecimento. Jesus diz, vocês têm a chave da ciência. A questão é que vocês estão trancando essa chave da ciência, nem vocês entram e não deixam ninguém entrar. Eles eram os responsáveis porque eles tinham os recursos sobre a transmissão da verdade de Deus. Eles não eram ignorantes. Vamos colocar outro exemplo, então. Lembra de 1945, Segunda Guerra Mundial. Um seita aí falou que era a vinda de Cristo, você já sabe qual é. Quem? Uma seita falou que era a vinda de Cristo, você já sabe qual é. Sim. E essas pessoas que não aceitam Cristo como Senhor, fala que é a força do poder, a força da natureza, estão blasfemando, Sim, então. exato. É isso que eu estou Mas dizendo. elas já perderam a salvação dela, mas elas estão blasfemando por conta de uma ignorância, por conta de uma lavagem cerebral. De tanto falar uma coisa, eles vão fazer. É que nem aquela parte lá do bolo que você falou. Minha mãe fazia assim, então vou fazer. Vou tirar os cantinhos aqui. Deixa eu te falar. Blasfêmia é quando conhece? Calma, eu preciso tentar esclarecer um ponto, senão não vai ter um monte de perguntas. Vamos lá. O que seria a blasfêmia contra o Espírito Santo? O que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? É rejeitar. É rejeitar a obra de Cristo. É rejeitar a obra de Cristo. Quem pode blasfemar contra o Espírito Santo? Só tem uma classe de pessoa que pode blasfemar contra o Espírito Santo. Não é ateu. Quem pode blasfemar contra o Espírito Santo é uma pessoa que teve o contato
com o Evangelho, com a revelação. Hebreus mesmo, capítulo 6. Isso. Então, tá claro. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? É rejeitar conscientemente, deliberadamente, de uma forma voluntária, consciente, teimosamente, aquilo que ela já recebeu como revelação. Quem pode blasfemar contra o Espírito Santo? Um fariseu, um líder religioso que conhece. Irmãos, a blasfêmia contra o Espírito Santo é algo muito raro. Não é qualquer um, não. Tem que ser um cara assim, muito entendido mesmo da verdade de Deus. Tem que ser uma pessoa que teve contato com o Espírito Santo, que experimentou, a Bíblia vai dizer aí, das ações futuras. Lê o texto, acho que é o 5, 6, não é? 4, 5, 6. 5, 6. Então leia, por favor. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram, é impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Eu tinha visto um pastor, eu esqueci de onde que ele é, da presbiteriana, ele explicou esse termo iluminados. Ele falou que é onde uma comunidade de fé professa uma fé sobre Cristo, uma fé bonita, uma fé linda. E esse cara, ele está, que nem aqui, ó, Sim. sendo iluminado pela lâmpada. Ele só viu a obra de Cristo, ele viu acontecer os milagres, as curas. Mas e se o Evangelho não ter entrado verdadeiramente na vida dele? Se ele ficar questionando mesmo tudo isso? Sim. Geralmente o presbiteriano vai ter um uma exemplo. doutrina que eles vão tentar trabalhar aqui. Mas olha só, iluminados. Veja a declaração seguinte. Iluminados e provaram. Eles não foram só iluminados, só esclarecidos. Eles provaram. Agora a boa palavra de Deus. Provaram o dom celestial e fizeram participantes do Espírito Santo. Vamos ver o texto todo. Eles provaram, eles não só foram iluminados, eles provaram e se A fizeram. comunidade de fé pode provar. Provaram e participaram, não. Veja bem, o texto não está falando em um coletivo. O texto está falando em um individual. Quando eu tenho como base a doutrina da predestinação, como tem os calvinistas, aí é claro que isso não vai encaixar. Porque é uma doutrina que precisa de apoio para declarar aquilo que ela declara. Como eu não entendo o calvinismo como sendo, de fato, na sua total declaração, o mais adequado, como também eu entendo que o arminianismo tem nas suas falhas, Seguir pela linha de Wesley. eu acho que o arminianismo wesleyano é até mais equilibrado. Então tem uma terceira via aí, não tem? Tem. Esse que é o grande problema, irmão, de quem estuda, que acha que só tem duas correntes. Não tem duas correntes. Na questão soteriológica. É por isso que o texto bíblico, ele precisa ao máximo, eu sei que isso é um desafio, isso é muito difícil, porque nós vamos pegando essas bases das correntes teológicas, né? E a gente acha, inclusive, que só tem duas. Não, amados. A Bíblia ela precisa ser relida, ela precisa ser considerada, sem as óticas ou sem os óculos dessas vertentes teológicas. A gente precisa se desvincular ao máximo para procurar isso aqui desarmado no coração e no entendimento. E procurar saber de fato, inclusive em oração e em pesquisa. Porque para mim é tranquilo. Iluminados provaram do dom celestial. Existe uma interpretação na ótica calvinista que vai trazer esses pontos aí. Para mim eu acho que não é mais adequado. Para mim André. E aí cada um precisa decidir isso. Mas para mim o texto é claro. Eles provaram o dom celestial, se fizeram participantes do Espírito Santo, provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. Meu Deus! Tanto recurso aqui que foi dado por Deus. Quem é que pode blasfemar? Quem é que pode apostatar da fé? Porque, por exemplo, na doutrina calvinista não vai ter possibilidade de você desviar da fé. Não, aqui ele traz uma explicação sobre isso daí, mas eu não estou muito lembrado. Faz muito tempo que eu assisti. Tá, mas o texto aqui, para mim, nós precisamos sempre ler o texto na sua simplicidade e tentar, pela leitura do texto, extrair a simplicidade. Eu mesmo, por exemplo, vamos supor que li, provei, fiz tudo isso daqui, tudo isso. Mas por conta do meu pecado, foi um exemplo, eu pequei, fiz alguma coisa, pecadei com o pessoal. Pecado, adultério. Sim, chapou o coco aí no final de semana. Chapei o coco aí, uma Santa Ceia, chapei o pessoal de Corinthians. Aí vou lá e, sei lá, eu não quis mais.
voltar para Cristo. Eu percebi que era uma Rejeitou, besteira. disse, eu não quero Rejeitei. mais. Eu falei assim, eu quero continuar no pecado. Uhum. Para mim não há mais validez em servir a Cristo. Uhum. Eu não vejo mais nada disso. E por conta disso, dessa consciência minha, eu me afundar no meu pecado. Uhum. E o texto aqui fala que é impossível me arrepender, mas mesmo eu querendo me arrepender. Não. Por que é impossível se arrepender? Por que a impossibilidade de se arrepender? Porque a pessoa que blasfema, ela rejeita voluntariamente. Mas se eu rejeitar pelo meu pecado, Calma. por conta de eu estar A pessoa recaído. decide, Erickson. A pessoa decide. Eu não quero mais. Mesmo conhecendo Cristo, eu não quero mais. É por isso, assim, quando você segue uma corrente, essa corrente teológica, ela vai ter várias declarações para afirmar aquilo. Então sempre vai ser uma questão de interpretação. Por exemplo, se eu acredito que quem é salvo para sempre, se eu acredito que não há possibilidade de uma pessoa que de fato conheceu o verdadeiro evangelho se desviar, se extraviar, a apostasia, porque a apostasia é uma doutrina. A apostasia, o que é a apostasia? É o desvio da fé. É pisar fora da linha da santidade. Né? Afistemi é o termo. Então, pisar fora da linha da santidade. Descer um degrau espiritual, moralmente, inclusive também. Quem é que pode se afastar da fé? Ora, na minha lógica... Qualquer um. Não. Aquele que esteve na fé. Como que eu me desvio de algo que eu nunca estive? Não, sim, mas qualquer pessoa que... Então, qualquer um que esteve na fé. É. E quem é que está na fé? Que está em Cristo, é que provou tudo isso. Então, na minha ótica, na minha interpretação de tudo isso, é claro, quem é predestinado? O predestinado é aquele que está em Cristo. Se eu não estou mais em Cristo, não há predestinação. Porque o que é o predestinado? Destinado antes. E em Cristo, diz o Efésios capítulo 1, nele, em Cristo, somos predestinados. Então, em Cristo eu tenho a salvação, tenho a vida eterna, o meu destino já está definido, está predestinado, não é? A questão para a gente tentar trazer de novo aqui, a gente fugiu muito da questão da doutrina de Cristo nesse sentido aqui. É outra doutrina e tal, né? É ligada, mas não é... Se quiser deixar para o intervalo... Tá, mas agora já foi, agora já falamos um bocado de coisa. Eu quero só tentar voltar aqui no nosso desvio. Nós desviamos. Postatamos aqui da aula, né? Porque a gente foi lá em blasfêmia. Aí tem uma coisa eu sei que é ligada a outra, mas só para a gente tentar aqui ficar no centro, né? É válido tudo, é muito interessante, é fundamental a gente entender tudo isso. É que às vezes não dá para fazer essa saladinha, né? Porque a gente às vezes, por exemplo, eu quero saber dessa aula o que vocês vão guardar a respeito da doutrina de Cristo, e não do Espírito Santo, e não da blasfêmia, e não desses assuntos que são importantes, mas se a gente não dá atenção máxima a um ponto, a gente sempre vai discutir outros mais. Faz parte, tá tudo certo, não tem nada errado aqui. Mas eu só quero trazer de novo a Cristo. Então, blasfêmia, irmãos. O que é blasfêmia? É você rejeitar deliberadamente, conscientemente a ação do Espírito Santo na sua vida. É uma pessoa que ela fala, não quero, pronto, acabou. Não quero. O ser humano, como entendo eu, e aí por isso que tá vendo como é difícil? Porque se você segue uma linha, uma corrente fechada, teológica, então o calvinismo ele vai tirando tudo isso. E eu estou colocando isso. Não, mas eu acredito nisso, eu não sou tão assim, aquele coisa. Rapaz. Aquela pessoa que se afasta de Cristo, então se torna blasfemo. Não, necessariamente, calma aí. Voltando ao assunto, eu vou voltar para a obra de Cristo. Se ela rejeitar, mas Cristo está intercedendo por ela no céu, e o Espírito Santo está, rapaz, não faz isso. Mas assim? aí a questão será que o Espírito Santo, ele... Mesmo ela não se arrependendo e orar assim, falando, eu sei que eu estou errado, eu não consigo me arrepender, mas se eu dobrar os meus joelhos e orar por alguma coisa, se o Espírito Santo... É possível resistir à ação do Espírito Santo? Deixa eu resumir. Calma aí, eu quero a resposta das minhas perguntas. É possível resistir à ação do Espírito Santo? É possível. O Espírito Santo violenta a liberdade do homem? Não. Violenta? Estupra? Não. Então calma aí, então é possível, mesmo Cristo intercedendo e o Espírito Santo lá. Porque há aqui uma liberdade a ser respeitada. Há a apresentação da verdade, há o recurso e a oportunidade de aceitar Cristo. Como que Deus faz isso? Como que Deus traz a Cristo? Por meio do ensino. Vamos ler o texto de João? João e depois Atos. Então veja bem como essa doutrina fechada, rígida, ela não se sustenta quando é confrontado com alguns textos bíblicos.
É por isso, amados, nós estamos estudando a Bíblia, tem diversas correntes, ou tem algumas principais. Cautela para chegar às conclusões. Leia, assimile, pesquise, isso é fruto de muito, muito tempo. Né? Porque às vezes a pessoa se agarra a uma corrente doutrinária, meu irmão, se Jesus falar assim, não é assim, ele falou, não, o senhor não compreendeu direito ainda. Calma, irmão, né? Cuidado, então vamos na cautela aí, eu estou 20 anos também aí tentando estudar algumas coisas e tem coisas às vezes que não dá aquela encaixada assim, né? Zerada. Eu falei o que mesmo? João, Evangelho, deixa eu pôr o óculos que agora embaçou aqui. Ficou embaçado tudo. João, amados. É claro que isso é uma área mais soteriológica, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Capítulo de número 6. João capítulo 6. 6:44. Isso. E 45. Tu sabe tudo, menino. Sei não, né? Sentido carinhoso do menino, viu? Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer. Olha, se o Pai não enviar Jesus, não tem como eu ir a Jesus. E eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas. E serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. Como que as pessoas são conduzidas? Pelo ensino, pela pregação, não é? Pela exposição. Quem é que faz isso? Quem é que torna a palavra de Cristo viva, eficaz, libertadora? Quem é que faz isso? É o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo, faço